Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal sobre a matéria de finanças públicas. Nós estamos falando sobre o assunto de receita pública, sobre empenho, sobre despesas e eu falei já no último vídeo sobre um pouco de empenho. E agora nós iremos falar um pouco mais de receitas públicas, tá? E já vamos aqui dar continuidade ao vídeo, que já falamos da primeira à terceira questão sobre empenho, e agora nós vamos falar sobre receita da matéria, perdão, da banca da FGV. Nós estávamos vendo questões voltadas para a banca da Sesgran Rio e agora vamos falar sobre a FGV. Vamos lá. Relacione as etapas da receita orçamentária listadas a seguir, as suas respectivas definições. Assim, ele vai querer que a gente enumere as características com a definição. Aqui a definição de previsão, tem o lançamento, arrecadação e recolhimento. Aí vai querer que nós enumeremos aqui a ordem correta. Vamos lá. Implica planejar e estimar a arrecadação. Quando você vai planejar e estimar a arrecadação das receitas orçamentárias que constarão na proposta orçamentária. Bom, eu acho que quando você vai planejar e estimar a arrecadação, eu acredito que nós estamos falando de previsão, né? Nós estamos prevendo quanto vai ser de arrecadação. Pois é, e aí vamos aqui para a segunda afirmativa. É a transferência dos valores arrecadados. É a transferência de valores arrecadados. Você, depois que arrecada, você vai fazer a transferência para o tesouro, né, nacional, responsável pela administração e controle da arrecadação. Eu acho que antes da arrecadação nós temos o recolhimento. Você recolhe os impostos, um exemplo, né? E depois você arrecada trazendo para os bancos, trazendo para o tesouro, trazendo para o cofre público. Assim eu acredito, né? E vamos para a próxima afirmativa. Corresponde à entrega dos recursos. Corresponde à entrega. Aqui eu falei, já foi, né? Recolhimento é a transferência dos. Aí agora nós vamos falar de arrecadação, né? Corresponde à entrega dos recursos devidos ao tesouro pelos contribuintes. Então nós vamos falar de arrecadação, que é o número 3. Se arrecadou do povo, né? Arrecadou a contribuição da pessoa física, das empresas, por meio de agentes arrecadadores. Então é número 3, arrecadação, ou de instituições financeiras. E aí sobrou o número 2, né? Lançamento. Representa o ato da repartição competente que verifica a procedência, perfeito, verifica a procedência do crédito fiscal, é a pessoa que lhe é devida. Esse aqui é perfeito, lançamento sem dúvida. Se eu tivesse dúvida entre estes aqui, essa número 2 aqui iria me salvar. Vamos ver aqui entre as alternativas.
A número 2, né, tá aqui na letra B e aqui. Aí aqui ela já vai para número 3, como tá na ordem, 4 e 1. Vou dizer que é a letra B. E vamos já ver aqui os comentários da questão. Número 1 é previsão, né? Veja a associação correta, previsão. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Implica planejar e estimar. Ó, planejar, estimar, a arrecadação. Só por essas duas palavras aqui que eu marquei, são palavras-chave para classificar o que é uma previsão, tá? Implica planejar e estimar a arrecadação das receitas orçamentárias que constarão na proposta orçamentária. A segunda afirmativa é o recolhimento. É a transferência dos valores arrecadados. Primeiro você arrecada do cidadão, depois você recolhe para o cofre público, que é para arrecadação que vai juntar no banco junto ao tesouro, né? E é responsável pela administração e controle da arrecadação, além da programação financeira. E a arrecadação, a definição é: corresponde à entrega dos recursos devidos ao tesouro pelos contribuintes. Contribuintes é o cidadão que vai pagar lá a sua taxa de iluminação pública, que vai pagar o seu IPVA, o IPTU, que vai pagar o ITBI. É um dos exemplos de arrecadação, né? Ou os devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente. E nós temos o lançamento. O lançamento, ele é o momento em que o órgão público ele vai demonstrar quem é que está devendo. Por exemplo, quem está devendo o IPTU de um imóvel é o proprietário. Eles vão verificar lá quem é o proprietário do IPTU, é fulano de tal. Então, este fulano de tal é quem deve o IPTU. Isto significa lançamento. Ele vai lançar o crédito, né? Mas vamos ler aqui, ó. Representa o ato de repartição competente, falando em repartição competente, no exemplo do IPTU, cada município é que vai fazer o seu lançamento. Cada município tem a sua competência para lançar o IPTU. Aí continuando a leitura, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Ou seja, depois que identifica que o fulano de tal deve o IPTU, ele vai e inscreve o débito como dívida a ser paga, como um crédito a ser recolhido. E a alternativa é letra B de bola. Só confirmar aqui, foi isso mesmo que eu marquei, letra B de bola. Vamos passar para a segunda questão, também da FGV. Vamos lá. Durante um treinamento sobre registros de estágio da Receita Orçamentária, já estou pulando, né? Calma, vamos aqui, sem spoiler. Durante um treinamento sobre registro dos estágios de Receita Orçamentária, os estágios de Receita Orçamentária são as fases, né? Para um grupo de novos servidores, à luz das normas vigentes sobre o tema, foi esclarecido que a arrecadação de receita só pode ser feita por meio de instituições financeiras autorizadas pelo ente. A arrecadação financeira ela pode ser feita tanto pelo ente, a gente acabou de ver aqui, né? Ela pode ser feita tanto pelas instituições financeiras, que são os entes autorizados, né? Mas também pode ser feito pelo próprio ente público, que aqui ó, fala que
só pode, olha aqui, ó, só pode ser feita por meio de instituições autorizadas. Ou é instituições autorizadas ou é pelo ente, tá? Esse só pode aqui é que me deixa em dúvida de se a questão vai ser considerada certa ou errada. Vamos continuar vendo aqui, né? A liquidação de uma despesa empenhada depende do lançamento do respectiva fonte de receita. Nós temos uma receita liquidada. A liquidação de uma despesa empenhada depende do lançamento. Eu não lembro se a liquidação ela é feita em qual fase. A liquidação, se eu não estou enganada, é depois, né? É uma despesa empenhada. Ah, agora pronto. Não vou lembrar aqui de cabeça. Vamos para a próxima letra C. A previsão inicial da receita não deve ser alterada ao longo do exercício. Essa aqui eu já sei que está errada. Por quê? Porque pode ter alteração, sim, no caso de um segundo empenho, que eu falei para vocês que tem um primeiro empenho chamado de original. Um primeiro empenho chamado de original e nós temos o segundo chamado de reforço, né? Que eu acredito que pode se alterar ao longo do exercício. Ao longo do exercício. Já até baguncei aqui. Vamos lá para a letra D de dado. O lançamento de uma receita deve ser feito somente quando sua arrecadação for possível. Sim, né? Primeiro você faz a arrecadação, mas deixa eu ler novamente para ter certeza. O lançamento de uma receita deve ser feita somente quando sua arrecadação for possível. Existe, na minha concepção, né, existem casos em que não é 100% certeza que a arrecadação vai ser possível. Um exemplo, existem imóveis que foram feitos o lançamento da dívida, né? Constou que a dívida é de fulano, do IPTU, exemplo. Mas não é 100% certeza que o fulano vai pagar. Não é 100% certeza que vai haver arrecadação. Então, na minha concepção, está errada. Mas vamos ler aqui a letra E. Pode ocorrer a arrecadação de receita que não foram lançadas. Pode ocorrer a arrecadação de receitas que não foram lançadas? Na minha concepção, não, né? Porque como alguém vai pagar uma dívida que não existe? Na minha concepção, né? Então, eu tinha ficado com qual foi? Na verdade, eu não decidi, né? Só falei pra gente ficar de olho. A liquidação de uma despesa empenhada depende do lançamento da respectiva fonte de receita. Ficar com a letra B de bola. Vamos ver aqui. Olha, despenque em prova, né? Vamos ficar atento. Vamos analisar o item A. Tá errado. E eu já sei que o item B também está errado, que tá bem aqui já no, no gabarito. Conforme a MCASP, a arrecadação corresponde à entrega. A arrecadação corresponde à entrega do recurso devido pelo contribuinte ou devedor ao Tesouro por meio dos agentes arrecadadores ou instituição financeira autorizada pelo ente. Portanto, não é feito somente por instituição financeira. Foi o que eu falei para vocês. Ficar de olho quando tem somente, né? Letra B. Não há determinação para essa dependência. Pois é, eu achei que essa era
acerta, mas foi como eu falei para vocês, eu ainda não tinha escolhido, né? E eu acredito que era a letra E, quer ver? Ah, pronto. Ó, letra C. A previsão pode e deve ser revisada em situação específica. Sim, sim, foi o que eu falei para vocês, né? Pode haver um caso de revisão, pode ser feita uma alteração, como eu mostrei para vocês, pode ter tanto é, uma segunda nota de empenho, que é de reforço, podendo ser alterada a primeira. Letra D. Observa-se que, segundo o disposto no artigo 142 a 150 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, a etapa de lançamento situa-se no contexto de constituição de crédito tributário, ou seja, aplica-se a impostos, taxas e contribuições de melhoria. Além disso, de acordo com o artigo 52 da Lei número 4.320 de 64, são objetos de lançamento as rendas com vencimentos determinados em lei, regulamento ou contrato. E a letra E, né, que eu falei para vocês, que era impossível, porque não existe recolhimento, ninguém vai pagar a dívida que não existe, mas vamos ver aqui qual é o fundamento da questão esta correta. Nem todas as etapas citadas ocorrem para todos os tipos de receita orçamentária. Pode ocorrer a arrecadação de receitas não previstas e das quais não foram lançadas também. Aqui tem uma resposta plausível, né? Porque eu falei, ninguém vai pagar uma dívida que não existe, mas no caso é que pode sim haver uma arrecadação que não estava prevista. Não é que não existe a dívida, é que a dívida não foi prevista para aquela ocasião. Como é o caso de uma doação em espécie recebida pelo ente público. Ah, perfeito. Aqui no caso, não existia uma dívida, mas houve uma doação e essa doação se transformou em uma arrecadação não prevista. Perfeito. Essa sim é uma resposta plausível. E eu não lembrava dessa ocasião, por isso que a letra E está perfeita. Interessante, né, gente? Por mais que a gente leia o material, a gente não vai lembrar 100%, né? De todas as coisas. E doação, a gente pensa assim, claro que na hora da prova eu vou lembrar de doação, mas não lembra. Vamos para a terceira questão da FGV, Senado 2022. Sobre as etapas de receita orçamentária, analise as afirmativas a seguir. Letra A. A arrecadação de receita orçamentária segue a etapa de previsão. A arrecadação segue a etapa de previsão, de lançamento, arrecadação e recolhimento. Tá certo, né? Primeiro você vai fazer... Não, mas a arrecadação, ela, se eu não estou enganada, a previsão, ela não está dentro de arrecadação. Dentro de arrecadação, só vai estar o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Será? Opa, é o número 3 aqui. E o recolhimento. Se eu não estou enganada, a previsão ela está dentro de outra categoria. Eu vou dizer que essa aqui não está certa. A segunda afirmativa. Todas as receitas orçamentárias seguem essas etapas, não sendo possível lançar e recolher receitas não previstas no exercício financeiro. A gente acabou de aprender que é possível, sim, fazer o recolhimento que não está previsto no exercício financeiro, né? Que é no caso de doação.
não sendo possível lançar e recolher receitas não previstas, eu vou dizer que está errado, porque eu acabei de me relembrar agorinha com vocês, essa eu não vou esquecer, da doação, que ela pode sim ser recolhida mesmo não sendo prevista, mesmo não sendo lançada, né? Que a terceira, mas já olhando aqui não tem somente terceira, né? E quer saber qual é que está correta? Vamos lá. A arrecadação segue o princípio da caixa. Oi? A arrecadação segue o princípio de caixa. A arrecadação serve o princípio de caixa. Tem sim esse princípio de caixa. Da lei 4.320/64, pela qual as receitas pertencem ao exercício financeiro em que são arrecadados. Pela qual as receitas pertencem ao exercício financeiro em que é arrecadada. Nossa, essa aqui parece que é verdadeira, mas não tem só ela, né? Tem a letra A e letra B junto. Eu vou dizer que a número 1 está correta, mas só porque a terceira afirmativa não está sozinha, porque se ela tivesse sozinha eu ia marcar só ela. Mas vou colocar letra C porque não dá para, na minha concepção, não dá para colocar as três e não dá para colocar a 2 porque a 2 a gente acabou de ver que é possível sim ter uma arrecadação sem lançamento, não sendo possível lançar e recolher receitas não previstas no exercício financeiro. Na minha concepção, letra C, vamos lá ver o gabarito e aprender. Olha, alguma coisa de errada não está certo. Estar correto que se afirma em. Ah, sim, foi anulada. Tá, perfeito. Vamos lá. Mas vamos ler os comentários para a gente aprender e sedimentar mais o conhecimento. Analisemos item a item. A primeira afirmativa é falsa. Na verdade, as etapas da receita seguem as fases de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Eu falei que não tinha previsão, né? Eu falei que não tinha previsão, mas tem sim previsão. Sim, porque também tem uma questão que aqui nós estamos falando das etapas. Existe diferença das etapas da receita para as etapas de recolhimento, né? Eu ainda não estou com esse conhecimento bem sedimentado, por isso que eu falei que não tinha previsão, mas foi eu não chutei, mas né, deu certo que eu disse que era falsa. Primeiro é a previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Aqui, segunda afirmativa é falsa. Nem todas as etapas citadas ocorrem para todos os tipos de receita orçamentária. Pode ocorrer a arrecadação de receita não prevista também, das que não foram lançadas, como é o caso de uma doação em espécie recebida pelo ente público. Foi isso que eu falei para vocês. A questão anterior, né, foi uma lição para não esquecer mais. A terceira afirmativa é verdadeira, conforme o artigo 35 da Lei 4.320 de 64. Por não haver alternativa correta, a banca anulou a questão. O gabarito preliminar foi o C, o que gerava o item 1 correto, o que é absolutamente equivocado. A questão anulada. Perfeitamente, falei para vocês que eu ia marcar a letra C porque tinha a
terceira afirmativa como correta, mas eu não estava satisfeita com a primeira alternativa como verdadeira. Questão anulada para a gente ver como até mesmo a banca FGV pode errar, né, gente? Ninguém tá isento de erro. Olha, FGV para o Senado anular uma questão, isso aqui é inédito, né? Mas acontece porque as pessoas que vão formular a prova são seres humanos passíveis de erros, assim como eu e você, né? E é com essa terceira questão que eu vou me despedindo de vocês, agradecendo vocês por ter ficado até o final do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!